Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui 1 Reis, capítulo 11. Aqui fala sobre o declínio, a queda de Salomão. Tá bom? Todos os três reis aqui, acabaram caindo. A gente viu a queda de Saul, viu a queda de Davi, e agora também esse declínio aqui do próprio rei Salomão. Nunca é de repente, né? As pessoas podem dizer, mas de repente aconteceu. Não, é gradual, né? Ainda mais aqui a gente viu que Salomão, ele havia recebido a manifestação de Deus duas vezes na vida dele ali, apareceu Deus para ele. Também ele recebeu sabedoria, construiu o templo, tá bom? E fez várias coisas aqui. Tinha muito dinheiro, riqueza, poder, todas essas coisas. E mesmo assim, ele acaba decaindo. Então aqui nesse texto mostra qual foi o ponto fraco ali de Salomão e como ele foi é, como uma erosão, aos poucos ali foi se deteriorando, tá bom? O versículo do 1 ao 8 nós vamos ler, diz assim: E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Amou também Moabitas, Amonitas, Adomitas, Sonitas e Etéias. Esse amor aqui significa afeiçoou-se, tá bom? Ele se apegou a essas mulheres aqui de outras nações. Olha o que diz o versículo 2 dessas mulheres aqui. Das nações a qual o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não vos deitarei com elas, e elas não vos deitarão convosco. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir de seus deuses, e estas se unirão a Salomão com amor. Então, justamente essas que o Senhor havia proibido, ele acabou se afeiçoando e casando-se com muitas dessas mulheres aqui. Algumas dessas mulheres foi realmente acordo político, alianças que foram feitas, como a filha de Faraó, mas houve muitas aqui que foi desautorizado pelo Senhor, como diz aqui, e ele contraiu esses casamentos, tá bom? Ele fez essas alianças aqui com essas mulheres. E aqui o perigo já havia sido falado, porque o coração do povo iria adorar outros deuses, ia começar a seguir outros deuses. Então, Salomão ele começou a fazer algumas concessões, algumas permissões. Por exemplo, ele casava com essas mulheres estrangeiras e aí então ele levantava um altar ali, né, fora de Jerusalém. Então você adora aqui. Então veja, né, para onde ele está levando essa história. E o coração dele vai acabar se curvando também à idolatria. Continua o versículo aqui, ó. E tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Aqui pode ser um exagero, né? Eu sei que as mulheres iam sendo herdadas, né? Ali, Davi ele herdou muitas das mulheres de Saul. Davi, quando morre, então Salomão herda, né? Muitas das mulheres ali de seu pai também, para cuidar delas, tá bom? Mas 1.000 aqui parece que pode ser uma hipérbole, tá bom? Mas ele sim, tinha muitas mulheres aqui. Importante notar aqui também que o texto ele não está falando especificamente que o problema foi muitas mulheres. Ele fala que o problema era a cultura, os deuses que essas mulheres adoravam, ia fazer com que qualquer um que se casasse com elas também começasse a adorar esses deuses, ia perverter. E nos nossos dias, colocando assim, às vezes a pessoa pensa, não, vou casar com alguém fora do evangelho, e aí depois eu trago essa pessoa para o evangelho. Olha, é bem difícil, tá bom? É fácil também, e a gente tem relatos de pessoas que acabam deixando o evangelho, tá bom? Então, é muito perigoso esse tipo de escolha. Então, aqui continua falando assim: Porque sucedeu que no tempo de sua velhice, Salomão e suas mulheres lhe perverteram o seu coração, para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então aqui traz a história, né, de Davi. Ele compara aqui. Davi, ele tinha muitos defeitos, mas ele sempre amou o Senhor. Ele nunca se encurvou a outros deuses, tá bom? Então aqui a gente vê também que a mudança foi gradual. Aqui está falando que foi na velhice de Salomão. Aqui a gente vai perceber também que aquele culto fervoroso que ele fazia, ele foi deixando. Então tem duas implicações aqui. Primeiro, a pessoa deixar de fazer o que é certo no evangelho, deixar de frequentar, deixar de ir nas reuniões, atividades, tá bom?
Então, deixar de cumprir o chamado. Então, a pessoa começa a esfriar no evangelho. E ali, então, ele começou a adorar, né, esses outros deuses. No começo, foi só concessões. Não, faz um altar aqui para você, adorar o seu Deus, foi permitindo, foi permitindo. E logo o coração dele também estava corrompido. Não ficou como o coração de Davi, conforme citado aqui. Versículo 5: porque Salomão seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e seguiu Micom, as abominações dos Amonitas. Então aqui vai falando vários deuses que ele acabou cultuando aqui por conta das suas esposas também. O coração dele acabou se inclinando para isso. E assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Então veja aqui o outro problema, né? Tanto ele se inclinou para outros, como ele não perseverou no caminho, nos convênios que ele havia feito. E então edificou Salomão um altar a Quemós, a abominação dos Moabitas, e sobre os montes que estava diante de Jerusalém. Ou seja, ele não fez em Jerusalém, mas não a montanha próxima ali, ele fez um altar ali para Astarote, para outros deuses, tá bom? Então é isso que nós vemos aqui. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Então, a princípio, ele permitiu para a filha de Faraó, e a outra quis também, e assim começou a corromper. E depois ele mesmo começou a participar desses cultos aqui, tá bom? Então, isso é algo que a gente vê acontecendo no texto aqui, que traz a queda de Salomão, tá bom? Outra parte que eu queria compartilhar aqui, do versículo 29 ao versículo 39. O que está acontecendo aqui? Um profeta chamado Aías, ele vai até um homem chamado Jeroboão, e ele vai dar 10 tribos para Jeroboão, ele vai profetizar, tá bom? Porque lembra que a promessa de Deus é que se Salomão fosse firme, o reino não seria dividido, não seria dado a outro. Porém, agora a gente viu que ele se encurvou sim a outros deuses e acabou não cumprindo os convênios de Deus. Então, no texto é até interessante, porque fala que por amor ao seu pai Davi, né, eu vou deixar você no trono, e na próxima geração o reino vai ser dividido. Então veja que as bênçãos dos pais da fidelidade, também acaba abençoando os filhos, acaba abençoando netos e posteridade também, porque era para Salomão perder o reino dele já na época dele, mas por amor a Davi, tá bom? Pela fidelidade de Davi, Deus então deixou para a próxima geração ali, que vai ser do filho dele, Roboão, né? O filho dele, Roboão, ali, ele é muito imaturo. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso semana que vem, mas ele é muito imaturo, e aí acaba tendo essa divisão do reino aqui. Mas estava profetizado, tá bom? Aqui, ó, do versículo 29 em diante, diz assim: e sucedeu, pois, que aquele tempo, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aías, o Silonita, no caminho. E ele tinha vestido uma roupa nova, que estava com dois, né? Estava somente os dois no campo, o profeta Aías e Jeroboão ali. E o que acontece? Jeroboão está com a capa nova ali, né? A capa, ela simboliza a autoridade. Então o profeta Aías, ele pega ali e ele rasga essa capa em 12 pedaços, representando as 12 tribos de Israel. E ali ele pega 10 daquelas partes rasgadas e entrega para Jeroboão e fala: o Senhor te entregou em tuas mãos 10 tribos de Israel. E Roboão ficará apenas com uma tribo. Ou seja, né, tirando 10 tinha que sobrar duas, mas ele está falando que a tribo de Judá, que já é de Roboão, ele vai ganhar mais uma tribo, que é a tribo de Benjamim. Tá bom? Então, aí vai haver uma divisão. Então, está sendo profetizado aqui. A partir desse momento, né, que houver essa divisão, vai haver o reino do norte e o reino do sul, citado nas escrituras. O reino do norte, porque tem a tribo de Efraim, que é o primogênito das tribos ali, né? Ele ganhou a primogenitura. Então, o reino do norte, ele ganha o direito de receber o nome de Casa de Israel.
tá bom? E aí o reino do sul fica conhecido nas escrituras como casa de Judá, né? E aí então, em alguns outros versículos fala as duas casas de Israel, porque todos são filhos de Israel, tá bom? Mas o nome mesmo, o título, Israel, para fazer essa diferenciação, porque a gente vai ver essa divisão. E também algo muito ruim, né? Essas tribos divididas, elas vão começar a, a não proteger uma a outra, né? Era para elas se proteger contra os estrangeiros, né? E por vezes há essa encrenca entre elas aqui, tá bom? Então é essa mensagem que quero compartilhar com vocês hoje, tá bom? Falando sobre a nossa vigilância, tá bom? Salomão, ele não caiu de repente ou de uma hora para outra. Foi aos poucos. Na sua velhice, ele foi cedendo, cedendo, e quando chegou na velhice, então ele acaba cedendo ali e adorando outros deuses. É que nós possamos ser vigilantes na obra do Senhor. Como ser vigilante? Ir à igreja, tomar o sacramento, estudar as escrituras, participar das atividades da igreja, tudo isso nos deixa vigilante. Nossa oração com o Senhor, a intimidade com Deus, tudo isso é importante, tá bom? Então é esta mensagem que nós compartilhamos hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.